Hoje eu quero compartilhar com você uma porção bíblica, um texto sensível que pode ser interpretado equivocadamente. Então nós vamos meditar nesse texto, extrair a lição teológica desse texto e também desfazendo certos doutrina da subordinação, né? Da subordinação teológica. Essa doutrina vai ser desfeita agora. Então eu vou ler o texto, é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 a 28, que está escrito: Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por meio de um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos são vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, a primícia, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim quando Cristo entregará o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. Quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou, tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos, né? Então, o versículo mais problemático, que pode gerar uma interpretação desastrosa, é o 28, capítulo 20, versículo 28, que diz o seguinte: Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Cristo, o próprio Filho, se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Ou seja, então o próprio Filho se sujeitará a Deus Pai, que todas as coisas lhe sujeitou para que Deus seja tudo em todos, né? Então, esse texto aqui, para um estudante das Escrituras, né, que estuda com perspicácia, com profundidade, para captar a essência do texto, essa sujeição que o filho faz ao pai pode ser compreendida como uma subordinação, né? Uma subordinação ontológica, quer dizer, uma disparidade na essência, seria assim, seria uma disparidade na essência, na ordem do ser de Deus, mas não é isso que o texto aqui fala, né? O que acontece é o seguinte, é que o Deus Trino, Pai, o Filho e o Espírito Santo, antes da criação do mundo, Deus, na sua onisciência, ele tinha consciência do mundo, o ser humano, o ser racional,
se afastaria de Deus, declinaria da perfeita vontade de Deus. Né? A desordem, a desordem moral, espiritual, acometeria o universo, o projeto original de Deus. Então Deus sabia disso. Né? Então Deus entregou esse plano restaurador ao Filho. Né? Isso está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 27. Então, desde a eternidade, Deus Pai entregou o processo da restauração, da cura do universo ao Filho. Né? O Pai sujeitou todas as coisas ao Filho. Então, aqui no capítulo 11 de Mateus, versículo 27, está escrito: tudo me foi entregue por meu Pai. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele que o Filho quiser revelar. Né? Então, aqui nós vemos que a criação ela foi entregue ao Filho para fazer a restauração. Então, aqui em João capítulo 3, versículo 35, está escrito também o seguinte: o Pai ama o Filho e todas as coisas lhe tem confiado em suas mãos. Né? O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado em sua mão, em suas mãos. Também Lucas 10, 22, há uma assertiva que o Pai confiou todas as coisas na mão do Filho. Então, mesmo aqui, tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece, ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai, ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, aquele que o Filho quiser revelar. Né? Então, nós vemos aqui que o universo foi entregue na mão do Filho. O universo foi entregue na mão do Filho. Então, aqui no texto aqui, está falando da ressurreição. Né? A ressurreição aqui já é o Filho dominando o poder da morte. Diz o texto aqui: de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. A 21, visto que a morte veio por meio de um homem, então a morte veio por meio de um homem, que é Adão, e também por meio de um homem veio a ressurreição dos mortos. Então aqui, na ressurreição dos mortos, Cristo já está dominando, né? Já está dominando, levando a concretização do plano original da mente de Deus, restaurando todas as coisas. Então, Cristo é o antítese de Adão. Em Adão todos morrem, em Cristo todos vivem. Né? Em Adão todos morrem fisicamente, e em Cristo são ressuscitados. Em Cristo todos são ressuscitados. Então, essa subordinação aqui, ela significa que quando Cristo completar a sua obra de restauração total, para se entrar na idade eterna, então ele tem cumprido o seu ofício de mediador, né, de resgatador, de maneira que se entra na definitividade eterna, restaurando todas as coisas a Deus. Né?
Então é isso aqui, não significa que Cristo seja inferior ao Pai, não. A doutrina revelada é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm a mesma essência, a mesma natureza, né? São coeternos, coessencial, conipotente, onisciente, etc. Então, é um só Deus em três pessoas, né? O Deus vivo, três pessoas. Ou uma frase muito própria de Karl Barth, um maior teólogo do século XX, maior teólogo evangélico do século XX, ele dizia que o Deus tem três modos reais distintos de ser, né? Três modos, o Deus único, infinito, em três modos reais e distintos de ser, né? É uma colocação muito pertinente, muito sadia. Então, a trindade ontológica, o Deus em si, ele é trinitário eternamente. Então, aqui o texto está falando do mundo de Cristo, do ofício de Cristo, na sua condição humana, né? Um Deus homem que era necessária a morte do Senhor para cumprir a reparação, a justiça de Deus, e nos dá uma salvação, né? Uma salvação objetiva. Quando se fala de salvação objetiva, quer dizer que ela veio de Deus, né? O homem aceita. O homem aceita ela como uma dádiva que veio de fora do homem, veio de Deus, por isso que ela é objetiva. Então o texto aqui não está falando da subordinação de essência, não, né? Tem a subordinação de ofício, né? De ofício, não é da essência, não, de ofício. Então, é isso aqui. Então é muito importante a gente pensar corretamente a respeito da santa doutrina, porque a doutrina ela é saúde para o espírito, para a alma e para o corpo. Uma doutrina errada, ela traz perturbações, insegurança. Então, aqui está falando do mediador, que Deus Pai confiou a obra ao Filho de restauração última e eterna. Que Deus nos abençoe.